Olha, ainda no assunto política barra justiça agora e polícia, a gente tem aqui uma informação no nosso site também sobre o ex-assessor de Bolsonaro que vai dizer que não era crime monitorar Alexandre de Moraes. Tá vendo aqui Marcelo Câmara, a defesa dele, que é coronel do Exército, né, ajudante de ordens de Bolsonaro, ele deve alegar ao Supremo que não houve nada de ilegal no monitoramento do paradeiro de Alexandre de Moraes. O advogado vai defender ainda que a denúncia da PGR por tentativa de golpe de Estado vai ser rejeitada por falta de provas. Para a defesa, a acusação não narra de forma detalhada quais condutas Câmara praticou para ser enquadrado nos crimes da denúncia e vai afirmar que, por isso, o caso não deve prosperar. A defesa também amanhã, né, tem até amanhã para apresentar a resposta à denúncia da PGR. O ex-assessor é um dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República, juntamente com Jair Bolsonaro. Advogados devem questionar o fato de o monitoramento de Moraes ser a única acusação contra a Câmara. Segundo o UOL apurou, a manifestação da defesa vai explorar o episódio citado na denúncia e apontar que o monitoramento de itinerários de viagem do ministro apenas não seria um crime. O ex-presidente e outros denunciados também têm até amanhã para apresentar defesa, dentre eles Augusto Heleno, Augusto Torres, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-diretor da ABIN Alexandre Ramagem, Mauro Cid. Já na sexta, vence o prazo para as defesas do general Braga Neto e almirante Garnier. A defesa de Câmara também deve pedir que Moraes se declare impedido de julgá-lo e que a denúncia seja distribuída para outro relator. Os advogados também devem afirmar que não tiveram acesso à íntegra do material da investigação e a polícia identificou trocas de mensagens entre Câmara e Mauro Cid sobre localização de Moraes. Em diálogos realizados em dezembro de 2022, eles se referem ao ministro como professora. Câmara chega a compartilhar informações sobre itinerários de viagem de Moraes, naquela época para o Cid. Para a PGR, o monitoramento fazia parte do plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes. Carla, e essa estratégia da defesa do coronel Marcelo Câmara? Então, Diego, como você citou aí, né? Amanhã é o dia que a maior parte das defesas vai entregar aí a sua manifestação ao Supremo Tribunal Federal em relação à denúncia. No caso do Marcelo Câmara, eles vão até, inclusive, a gente estava tendo uma conversa aqui, eles vão tentar ressignificar, digamos assim, essa expressão monitoramento, dizer que não tinha problema ele ter informações a respeito do ministro, né? Mas a apuração da Polícia Federal e a própria denúncia da PGR traz aí, né, como você também citou, essas trocas de mensagens de Câmara e Mauro Cid, mostrando que eles tinham, de fato, interesse na localização do ministro e trocavam informações em relação a isso. Não sei se a estratégia vai convencer o ministro Alexandre de Moraes, não me parece que vai prosperar, porque também a defesa continua pedindo algumas questões de que o ministro, né, seja declarado suspeito, e fica também insistindo nessa questão de que falta material das investigações. O sigilo foi levantado, a gente teve acesso aí todos, né, virou pública a delação do Cid em vídeo, em áudio. A gente mostrou aqui no UOL nas últimas semanas aí todo esse conteúdo. E aí o advogado do Bolsonaro também está debruçado aí sobre essa estratégia para apresentar amanhã a expectativa, enfim, aqui, ó, ele apresente, então, né, até amanhã, como define o prazo. Lembrando que a própria defesa do Bolsonaro e de outros investigados, denunciados, eles tentaram pedir, Diego, prorrogação de prazo, né, para essa manifestação aí para o STF, o que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, então, agora vai chegar esse pacote de respostas dos advogados todos, cada um com a sua estratégia, né? Um dizendo que não era monitorar para assassinar, era só ter informações, outro dizendo que não tinha golpe de Estado, que o presidente estava nos Estados Unidos, enfim, algumas outras coisas. Todo mundo tentando aí, tentando aí se defender, né? Mas o Moraes vai pegar todas essas informações, vai enviar para a PGR como manda o protocolo, existe aí um procedimento nesses casos. A PGR tem até 5 dias para fazer essa manifestação de volta, e aí o Moraes vai decidir se aceita ou não a denúncia e os investigados passam a ser réus. E começa a fase de julgamento, que depois vai ter todas essas defesas e todas essas manifestações dos advogados, né? Mas a expectativa é essa. Amanhã é um dia que deve entrar no sistema boa parte dessas defesas, a gente vai acompanhar e ver
Se o ministro Alexandre de Moraes, então, espera, junta tudo, manda para a PGR, vamos ter mais 5 dias, que daí seria a semana que vem toda, né, para que ele tenha essa expectativa de dizer se aceita ou não a denúncia depois dessa parte protocolar que tem a PGR no processo, Diego. Sakamoto. Daria para acrescentar o que a cara colocou, lembrando que o Marcelo Câmara, a gente está falando nesse caso aqui do possível envolvimento dele no plano de assassinato de Lula, de Alckmin, de Alexandre de Moraes, incluindo o monitoramento do próprio Alexandre de Moraes, né, após a derrota de Bolsonaro nas eleições, né? Mas vamos lembrar que o envolvimento do Marcelo Câmara ele não se reduz a isso, ele não se resume a isso no processo, né? A gente tem, né, no próprio, tem nos documentos, né, tudo isso, a participação do Câmara, né, em reuniões, né, em que fez parte Bolsonaro, né, Felipe Martins, Braga Neto, reuniões no Alvorada, próprio Câmara, em que se discutia o decreto golpista, aquela famosa minuta do decreto golpista, né, que daria poderes para as Forças Armadas para intervenção no país, né, sob a justificativa de que ter havido que as eleições foram roubadas e que estaria havendo uma convulsão social por conta disso. Então, a participação do Câmara vai muito além desse monitoramento do Alexandre de Moraes. Também diz respeito, né, à própria justificativa, à própria elaboração de todo aquele arcabouço que tinha como objetivo sustentar a tentativa de golpe de Estado, né? Então, o militar ele vai ter, né, ele pode, é o momento de apresentar assim, a primeira defesa com relação à denúncia, tornado-se réu, ele vai ter uma oportunidade grande para também poder se justificar, né? Lembrando que ele mesmo já tinha sido preso, usar a tornozeleira eletrônica e tudo isso, né? E só que a questão é que ele não vai ter que se justificar só sobre isso, não, né? O nome dele, a participação dele é um nome constante. Você vai ler o inquérito da Polícia Federal, você vai ler todo o texto relacionado à denúncia, você vai ver que a participação dele é muito maior do que simplesmente monitoramento, Diego.